Maria Tereza Silveira de Barros Camargo. Esse nome lhe é familiar? Ou você nunca se ligou que aqui em Limeira existe uma avenida, uma escola e até um bosque que carregam o nome dessa mulher? Pois é, uma mulher incrível para a história de Limeira, para o estado de São Paulo e para o Brasil, no século XX. Maria Tereza Silveira de Barros Camargo foi a primeira e única prefeita daqui de Limeira, sendo uma das primeiras prefeitas do Brasil e a primeira do estado de São Paulo. Foi também uma das primeiras deputadas estaduais. Olhem só, uma mulher à frente do seu tempo, que fez muita coisa bacana aqui para a cidade e que talvez vocês nem imaginem. Você já estudou na Escola Brasil? Ou na ETEC Trajano, mais conhecida como Trajano? Enfim, você pode até não ter estudado, mas é impossível que não saiba da existência dessas duas instituições, né? Essas instituições de ensino existem graças a ela, Maria Tereza Silveira de Barros Camargo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa mulher maravilhosa que viveu e atuou de forma brilhante no século XX. Maria Tereza Silveira Melo nasceu em Piracicaba no dia 12 de novembro de 1894. Maria era neta do primeiro presidente civil do Brasil, Prudente José de Moraes Barros, mais conhecido como Prudente de Moraes, que exerceu seu mandato de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Filha do Dr. João Batista da Silveira Melo e Dona Maria Amélia de Moraes Silveira. Maria Tereza, em sua juventude, tornou-se professora. Aos 20 anos, no ano de 1914, Maria Tereza se casou com Trajano de Barros Camargo, passando então a ser chamada de Maria Tereza Silveira de Barros Camargo. Trajano foi vereador, vice-prefeito e fundador da Máquina São Paulo. Sabe esse prédio que fica na Avenida Campinas? Era ali que funcionava uma das maiores indústrias do Brasil, empresa que teve uma grande importância para o Brasil na produção de máquinas que separavam as cascas dos grãos de café, um grande feito para a época, além de descascadores de milho, arroz, mandioca. Também fabricavam máquinas para a indústria têxtil, rádio, botijão de gás, e há relatos de que também produziram material bélico, como corpos de granada de mão. Enfim, Limeira estava em total visibilidade no desenvolvimento industrial. Trajano era filho do coronel Flamínio de Barros Camargo. Sabe o prédio onde fica o Museu Major José Levi Sobrinho? Já foi o primeiro grupo escolar de Limeira. A escola levava o nome do coronel, que era pai do Trajano de Barros Camargo, que era o marido da Maria Tereza. Mas para falar sobre o Trajano, precisaríamos de um outro mini-doc, porque tem um punhado de coisas bem bacanas que ele também proporcionou para a cidade de Limeira. Maria Tereza e Dr. Trajano tiveram 9 filhos, porém, 2 morreram ainda muito crianças. Em 1930, Trajano Camargo adoece e morre aos 40 anos. Então, Dona Terezinha, como era conhecida, assumiu a Máquina São Paulo aqui em Limeira e outros negócios do marido em Santos e em Brotas. Em 1931, com seu filho mais velho, Nelson de Barros Camargo, na época com 15 anos, montaram uma gráfica própria com maquinários de um veículo de imprensa desativado, tornando-se uma das gráficas mais equipadas da época em todo o país, com impressão tipográfica em várias cores e em policromia. Com isso, a Máquina São Paulo imprimia seus próprios materiais como catálogos publicitários, boletins e outros. Como disse lá no começo, Maria Tereza, que era neta do Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do país, e também conviveu com a carreira política do marido como vereador e vice-prefeito,
começa a se interessar pelo cenário político. Em 1932, como já sabemos, a Revolução de 32 deixou o cenário político do país bem tumultuado, né? Vai aqui um breve resumo. Getúlio Vargas, em 1930, decreta então governo provisório e passa a governar de forma ditatorial, pondo um fim na Constituição vigente da época, que era a segunda da história do Brasil e a primeira do período republicano. Enfim, foi um amontoado de erros que levaram a população a se revoltar com tudo aquilo, resultando na Guerra Civil de 32. Ou como fica menos feio e menos agressivo, a Revolução de 32. Durante a Guerra Civil de 32, Maria Teresa pôde prover a produção de fardas para os soldados, capacetes, produção de corpos de granada de mão, e como havia montado sua gráfica, era daqui que saíam as impressões dos panfletos e boletins da Revolução, que eram vendidos em Limeira e região. Maria Teresa atuou junto à Cruz Vermelha durante os combates em 32 e teve participação em ações necessárias como o Banco de Sangue. A importância dela na participação da Guerra Civil de 32 foram várias, como serviços ao curso de enfermagem, ao Hospital do Sangue de Limeira e a assistência às famílias dos voluntários, contribuindo com a campanha de fornecimento de roupas aos soldados que estavam no fronte. Outra realização de Dona Terezinha, como era conhecida, foi a Escola Profissional Mista Primária, posteriormente denominada Escola Profissional Mista Dr. Trajano. Em 5 de setembro de 1934, pelo Ato Municipal número 39, criou a Escola Profissional Primária Municipal de Limeira, que com o nome de Escola Profissional Mista Dr. Trajano Camargo, funcionou em prédio da família de 1935 a 1939, quando foi extinta. Em 1953, depois de vários impasses, a escola tem seus prédios do fundo construídos, mas só na década de 60 a parte da frente foi concluída, passando a atender mais alunos, inclusive as mulheres. O prédio que abriga a ETEC Trajano de Barros Camargo permanece até os dias atuais, atendendo a população de Limeira e região. A Máquina São Paulo doou as primeiras máquinas para iniciar o funcionamento da escola. Em reconhecimento à prestação destes serviços ao município e ao Estado, Armando Salles, então interventor federal em São Paulo e futuro governador, nomeou Maria Teresa a prefeita de Limeira por alguns meses, em 34, tornando-a a primeira mulher a assumir uma prefeitura no estado de São Paulo e uma das 3 ou 4 primeiras no Brasil. Segundo arquivos da Câmara Municipal de Limeira, em seu governo, Maria Teresa calçou as ruas do centro de Limeira, que ainda eram de terra, com o próprio dinheiro, uma vez que a prefeitura não tinha verba suficiente. Em 1935, deixou a prefeitura ao ser eleita deputada estadual pelo Partido Constitucionalista, somando um total de 223.091 votos. Foi uma das 2 únicas mulheres eleitas na ocasião, juntamente com a Maria Teresa Nogueira de Azevedo. As 2 Marias Terezas. As 2 tiveram muita força política e social. Aliás, na década de 30, várias mulheres tiveram participações imprescindíveis para a emancipação da mulher no Brasil. Tivemos a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz, que ganhou proeminência como voluntária na assistência aos feridos na Guerra Constitucionalista e é eleita a primeira deputada federal do país. Tivemos também a musa Antonieta de Barros, professora, jornalista e escritora. Foi a primeira mulher a eleger-se como deputada em Santa Catarina, além de ser a primeira negra a conseguir um assento no legislativo do país. Aliás, ela é autora da Lei Estadual número 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o Dia do Professor e o feriado escolar no estado de Santa Catarina. A data escolhida por ela, 15 de outubro, refere-se à promulgação da primeira grande lei educacional do Brasil, sancionada por Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827. Mais tarde, em outubro de 1963, a data seria oficializada no país inteiro pelo presidente da República, João Goulart.
Outra mulher necessária foi Francisca Pereira Rodrigues, ou Chiquinha Rodrigues, professora, romancista, política e escritora de livros infantis. Foi mais uma mulher que dedicou sua vida à emancipação das mulheres e a conquistas de direitos legais femininos. Também foi deputada pelo estado de São Paulo. É tanto orgulho dessas manas que eu ficaria horas e horas falando sobre elas. Bom, mas vamos voltar para Maria Teresa e seus feitos. Como disse lá no comecinho, a Escola Brasil só existe graças a ela. Em 1934, Dona Terezinha vê a necessidade da instalação de mais um grupo escolar, pois com o número de trabalhadores que vinham morar na cidade crescia e muito, o primeiro grupo já não comportava a grande demanda de alunos. Foi assim que ela se dedicou à implementação da Escola Brasil, na época chamada de Segundo Grupo. O Segundo Grupo foi instituído em 1934 e só foi inaugurado em 1939, porém, Maria Teresa deu um jeitinho. Como a construção do prédio demoraria, ela conseguiu que algumas turmas estudassem nas salas do primeiro grupo, lá no Coronel Flamínio, atendendo os alunos no terceiro turno, e algumas salas também foram emprestadas pelo Colégio Santo Antônio. Com isso, as aulas foram acontecendo e a população foi atendida até o prédio ser finalizado. O terreno onde foi construído o segundo grupo, que hoje é a Escola Brasil, foi cedido pela prefeitura e Maria Teresa usou seu próprio dinheiro para a construção, sendo ressarcida pelo Estado anos depois. Ah, fala sério, que mulher maravilhosa! Mas, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas impõe um golpe conhecido como Estado Novo, que era um regime autoritário, ditatorial, com características do nazi-fascista europeu. A população brasileira foi informada pelo próprio Getúlio, pelo programa de rádio Hora do Brasil. As ações tomadas por Getúlio golpeavam diretamente as instituições democráticas. O Congresso Nacional foi fechado, bem como as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Com isso, Maria Teresa e todos os parlamentares deixaram de exercer seus cargos. Segundo relatos de sua neta Teresa Cristina Roque da Mota, Maria Teresa, depois desse fato, não se candidatou mais, porém permaneceu ativa na área pública, trabalhando sempre nos bastidores, acompanhando a vida política e cultural brasileira. Maria Teresa morou no Palacete Tatuíbi, essa casa linda que está passando por restauros. Morou até a década de 50, depois doou para a prefeitura e já foi Fórum, Câmara Municipal de Limeira e Secretaria da Educação. Vale lembrar que do lado da casa, hoje é o Bosque Mariesa, mas já foi por longos anos o Zoológico Municipal. Na década de 60, Maria Teresa muda-se para a capital. Em 1975, no dia 29 de julho, Maria Teresa falece, aos 81 anos. Seu velório foi realizado na Câmara Municipal de Limeira, no Palacete Tatuíbi, que era a casa onde ela viveu até 1950. Foi sepultada juntamente com o Dr. Trajano, no cemitério Saudades, aqui em Limeira. Seus nomes foram perpetuados nas ruas da cidade, como a Rua Dr. Trajano, que começa próximo à antiga Máquina São Paulo, cruza todo o centro da cidade e, ao seu findar, se une a uma das principais avenidas, com o nome de sua amada, Maria Teresa Silveira de Barros Camargo. Maria Teresa é, sem dúvidas, uma das mulheres mais importantes de sua época, e seus feitos precisam ser conhecidos e reverberados por todas nós mulheres.
Viu? Então respeita, admira. Essa limeirense nasce da Empira, neta de presidente, fronte na Revolução, comandou hospital de sangue, fez granadas de mão, à frente no seu tempo, pois prefeita pioneira, que bandeira tu defendes, meu partido é Limeira, calçou as ruas do centro, fundamento desse chão, profissão professora, defensora da educação. Aqui ergueu um Brasil só, e com toda certeza, outros Brasis serão possíveis com as novas Marias Teresa.